Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Eu também estou muito feliz. Para mim é sempre uma honra e um privilégio estarmos juntos e principalmente quando eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, é uma honra, mas também é um desafio. Então, eu quero meditar com você e ser um pouco mais parecido com Jesus hoje no fruto que nós vamos estudar, né? No texto de Gálatas, no capítulo 5, se você puder aí já abrir a sua Bíblia, Gálatas, no capítulo 5, nós estamos estudando aí, cada domingo, um fruto, uma perspectiva do fruto do Espírito, e nós já aprendemos tanto com esses hábitos do Espírito, e eu quero mais uma vez ler esse texto com você, para a gente dar início ao fruto que nós vamos falar hoje. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos nos apresentar a Ti. E diante do Senhor, nós queremos colocar a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso coração nesse momento, liberar a nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos receber a Sua palavra, que ela possa adentrar o nosso coração e ela possa fazer morada em nós. E o Senhor possa frutificar, então, esse fruto que nós vamos aprender hoje, Pai. Que o Senhor tenha toda a liberdade de falar aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui disponíveis para Te ouvir, para Te obedecer, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nas semanas anteriores, vou fazer uma breve retrospectiva aqui. Se talvez você está conosco pela primeira vez, você que está em casa, não nos acompanhou nas semanas anteriores. Nós já falamos aqui sobre o amor. Nós descobrimos que o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Nós já falamos também sobre a alegria. A alegria não é circunstancial. Estou bem, estou feliz, não estou bem, estou triste. Não. A alegria, ela é plenamente satisfação em Cristo Jesus. Quando eu estou plenamente satisfeito em Cristo, eu estou alegre. Nós também já vimos sobre paz. Como é bom nós termos segurança debaixo das asas do príncipe da paz. Nós também já ouvimos sobre paciência. Eu não sei você, mas eu fui muito ministrada na pregação sobre paciência. Então, se você não viu essa mensagem, você precisa revisitar essa mensagem. Está lá disponível no YouTube da família e você vai poder ser ministrado também por essa mensagem. Nós depois vimos bondade, né? A Val trocou com o Léo ali e a Val falou sobre bondade. E a frase que ficou no meu coração quando a Val compartilhou sobre bondade foi: você não consegue ser bom tentando ser bom. Então não dá para se esforçar para ser bonzinho. Nós precisamos da ação do Espírito em nós. E então nós ouvimos depois sobre benignidade. Benignidade é a transformação, é a ação de Deus no nosso coração para nos tornar bons. Ok? E aí, na semana passada, então, nós ouvimos sobre fidelidade. Douglas falou a diferença de ser fiel, de ser leal. E nós temos um Deus fiel. E é por causa dele, da fidelidade que nós precisamos devolver a ele, é que nós podemos desenvolver, então, esse fruto em nós. E, além disso, nós ouvimos também na semana passada sobre as obras da carne. Foi um tempo assim muito especial de Deus, onde nós somos confrontados, onde nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós não podemos separar porções das Escrituras, nós temos que ouvir tudo e absorver tudo. E na semana passada nós fomos muito confrontados com as obras da carne, que nós precisamos vigiar, que nós precisamos estar atentos. É literalmente fazer um outro percurso, né? Se nós estávamos então de frente para o pecado, agora nós estamos convertidos a Jesus, então isso precisa dar frutos. E o fruto de hoje é sobre mansidão. E eu queria começar, eu já confessei todos os meus pecados no culto passado, então agora vai até ficar um pouco mais leve, porque a gente vai ter 3 oportunidades para confessar pecados hoje. E aí eu confessei meus pecados aqui no culto passado, porque talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar sobre mansidão. Mansidão não é um fruto que eu já desenvolvi. Eu estou aqui como Paulo em Filipenses, né? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão na minha frente, eu prossigo. Então,
essa é a minha missão hoje, compartilhar com vocês algo que eu ainda não consegui viver plenamente, mas que eu estou buscando em Jesus ser transformada. Eu me lembrei, enquanto eu estava preparando essa mensagem, que o pastor Josué cantou uma musiquinha um dia que ele pregou sobre mansidão, e ele cantou uma musiquinha assim. Eu era um burrinho bem brabinho, mas quando Jesus montou no burrinho, o burrinho ficou mansinho. É esse o meu objetivo. Jesus está aqui no meu coraçãozinho, eu só preciso ficar mansinha. Vai melhorar, vai, tá bom, ainda não tá bom, mas vai melhorar, né? Então eu queria, assim como o Paulo Borges nos ensinou, né? Então você, ao invés de você olhar para o que ainda falta, olhe pelo que já está pronto. Então assim, eu ainda não alcancei, mas algumas coisas já melhoraram. Minha família está aqui rindo e dando testemunho de que é tudo verdade, né? Eu melhorei, obrigada. Pelo menos do culto passado para cá eu já melhorei bastante. Então assim, nós estamos caminhando de glória em glória e vencendo em Jesus, porque não é fácil. A gente leva muito a sério o que a gente faz aqui, né? E aí, há um mês atrás, que eu já sabia que eu ia ministrar sobre isso, há mais ou menos uns 2 meses e meio. Daí eu disse assim para o meu marido, eu tenho 2 meses e meio para ser mansa. Vai dar certo, vai dar certo. Não vou conseguir pregar se eu não for mansa. Aí, beleza. Aí acontecia qualquer coisa lá em casa, tipo, dava umas treta lá na cozinha, eu gritava da cozinha e ele gritava da sala. Você, mansidão, mansidão. E aí, ele é o Espírito Santo me lembrando que eu precisava ser mansa. E aí, aconteceu que há 1 mês atrás eu tinha descoberto que eu não tinha conseguido evoluir nada na minha mansidão. Chamei a Val, falei, o negócio é o seguinte, não vai dar para pregar sobre mansidão. Aí ela, por quê? Eu falei, não, cara, eu não consigo, eu não sou mansa, eu sou brava, eu sou muito brava. Não dá para ser mansa. É engraçado, quando eu recebo mensagem do pessoal da nossa família de Zascopion, queridos, eu amo tanto vocês. Eu recebo mensagens tão carinhosas de vocês. E aí, nos momentos que a gente tem de troca online, eles falam, ai, Van, você é tão doce, a sua voz é tão doce. Ai, tadinhos, sabem nada, né? Não conhece, porque vocês me vêm aqui 2 horas e falando sempre sobre Jesus, e não dá para não ser doce falando sobre Jesus. Mas no dia a dia eu não sou nada doce. E aí eu falei para a Val, eu falei, não vai dar. Ela falou assim, ó, 2 coisas. Primeiro, que bom que não dá, porque não é porque você é boa que você vai conseguir ministrar, é 100% a ação do Espírito. Mas segundo, que você já melhorou. Graças a Deus, a Val deu testemunho de que eu melhorei. E aí eu falei para ela, não, mas não dá não, porque olha só, vamos pensar. Olha para o Douglas. Gente, vou contar para vocês. Olha para o Douglas. O Douglas é aquela pessoa num estado permanente de longanimidade. Ele está sempre paciente, sempre calmo, bondoso, disponível. É sempre assim. Ele é uma cópia de Jesus mesmo, assim. Aí eu falei para ela, não dá, olha, pensa só, numa escala de 0 a 100, o Douglas está no 80. E eu, né? Vamos pro menos 10, Marisa. Tá tão feio o negócio que eu tô no menos 10. Aí ela falou assim, não, ó, vamos pensar diferente. Ela falou assim, ó, olha assim, pro Douglas. O Douglas, no Enneagrama, não sei quantos tiveram a oportunidade aí de ler esse livro sobre personalidades. O Douglas é o número 9 do Enneagrama. E o número 9 é o pacificador. A pessoa que evita conflitos, a pessoa que quer sempre estar tudo bem com todo mundo, né? Uma pessoa amável. Esse é o 9, o Douglas. Aí a Van é o 8. O 8, né, Marisa? Você sabe como que é o 8, né, Marisa? O 8 é o contestador. O que quer sempre brigar. Oh, você também se identifica, amado? É bem legal ser 8, né? A esposa deve louvar Jesus o tempo todo, não é? Eu senti agora. O meu também louva, mas o meu também é bem difícil. Então, nós compete para ver quem que é mais difícil, para equilibrar. Porque eu falo assim, ó, Jesus não dá gente difícil para gente bozinha. Não vem falar para mim que você é bozinho e seu marido que é ruim. É difícil? É porque você é difícil também, precisa ser formado os 2, né? Olha, quanta vulnerabilidade compartilhada. Douglas, não dá para pregar mais não, Douglas. À noite, chama alguém. Acabou minha moral aqui. Mas então, voltando lá à nossa dificuldade de ser 8, quer sempre ter a última palavra, quer sempre ter razão em tudo, quer sempre contestar todas as orientações dadas. Essa sou eu. Aí eu falei, Val, não dá, vamos pensar, o cara tá no 80, eu tô no menos 10, não vai rolar. Aí ela falou, Van, tá bom, então vamos pensar assim, ó. O Douglas está no 80, mas ele parte do 50, porque ele já é uma pessoa naturalmente pacífica. Então isso ajuda, a ação do Espírito precisa ser feita. Claro, o Douglas, você se ira. Olha para você ver, Douglas se ira. Então,
É claro que ele estava no 50, porque Deus já deu essa graça, Deus foi bom. Trouxe ele para o 80, desenvolvendo o fruto da mansidão. A Van estava no menos 10. Mas eu já fui pro 10, Marisa. A Val falou, pelo menos. Eu já fiquei feliz, eu tô louvando. Cheguei no 10, já tô mais feliz. Mas se eu olhar do meu 10 pro 80 pro Douglas, eu tô longe. Pensando que ele é só uma cópia de Jesus, a barra é mais alta, eu tô bem longe. Mas se a gente pensar que eu tava do menos 10 pro 10, eu vou ajudar vocês na matemática aí, eu já caminhei 20. O Douglas, do 50 pro 80, só caminhou 30. Nós não estamos tão diferentes assim. Vai. Olhe pelo que Deus já fez, meu querido. Olhe para o que Jesus já fez. É muito melhor. Olhe para o que já está pronto. Ainda falta? Falta. A gente precisa melhorar. Mas já foi muita coisa. Então você precisa entender que estar aqui hoje, para mim, é um desafio dobrado. Eu ainda não alcancei. Mas eu, junto com você aqui hoje, vou aprender um pouquinho mais de Jesus e vou executar isso no meu dia a dia. E é essa a nossa proposta hoje. Você está preparado? Já deu uma risadinha aí para você ficar feliz? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos definir então o que é mansidão. Porque, né? Para a gente saber se a gente está manso ou não, a gente precisa saber o que é mansidão. E o Dr. Baxter vai dizer que mansidão é força sob controle. Então mansidão não é covardia, não é apatia, não é você não tomar uma atitude. Mansidão é você ter força, mas sob controle. Então você precisa da ação do Espírito Santo em você. Mansidão não diz só respeito às suas ações. Porque, por exemplo, né, como eu compartilhei com vocês aqui, estar aqui e ser mansa é fácil. Porque eu penso e faço. Então, eu consigo controlar certinho, bonitinho, né? Dominar aqui os meus eus. Mas quando eu estou reagindo, aí é mais difícil. Porque quando vem uma ação e eu já reajo, aí eu não consigo ser tão mansa como eu deveria. Então, mansidão é essa força de reação sob o controle do Espírito Santo. E é dele que nós precisamos. Sem ele, não tem como. Pensa, gente, eu sou uma pessoa muito controladora. Muito, assim, eu gosto tudo do meu jeito, eu organizo tudo, eu planejo tudo, deixo tudo bem bonitinho, assim, em ordem. Quando as coisas não saem como eu planejei, sai de baixo quem está perto. Né? Porque vai dar treta, vai ficar ruim. Porque é isso, a minha reação não é adequada. Então é ela que eu preciso colocar diante do Senhor. E aí, o Dr. Baxter ainda vai continuar definindo. Ele vai dizer assim, mansidão é a capacidade de lidar com um conflito sem revidar, na hora que todos esperam que você vai reagir. Eu me lembro, eu estou nesse processo de mudança há mais ou menos uns 3 anos. Assim, coincidentemente, porque eu sou mãe, né? A Bíblia vai dizer que a mulher é salva dando luz a filhos. E isso é verdade. A gente é salvo da gente mesmo, né? A gente para de ser egoísta, a gente melhora, né, em algumas áreas tão vulneráveis. E a minha área vulnerável da mansidão é diariamente testada com o meu pequeno. A minha semana, gente, não foi nada fácil. Parecia que Jesus estava querendo mesmo cravar a mansidão no meu coração. Cada dia uma treta, cada dia um problema. Até confessei na reunião dos casais lá. Eu falei, gente, me ajuda a orar aí, porque tá difícil o negócio. Deu treta segunda, terça, quarta, quinta. Foi só difícil a semana. E quando chegou no sábado, estava tudo bem. Falei, glória a Deus, hoje tá tranquilo. Trouxe o Robson para a igreja, porque ele tinha que fazer umas coisas aqui. Fiquei eu em casa com o meu pequeno. E aí, tô lá limpando minha casa, né? Varrendo, tirando pó, passando pano. E o Pedro estava quieto. Aí ele grita, mamãe, deu problema. Falei, tem 3 anos. Falei, foi lá, estava no banheiro. Quando eu chego no banheiro, o banheiro estava inundado. Ele tirou a tampinha da pasta de dente e ela encaixou certinho no buraco da pia. Quando ele ligou a torneira, rios, né? Estava tudo limpinho já. Eu já tinha limpado tudo. Só faltava passar pano na cozinha. O que eu fiz? Pedro! Aí eu lembrei, sou mansa. Sou mansa, sou mansa, sou mansa, sou mansa. Ai, meu Deus, daí não deu. Eu gritei mais uma vez, daí eu lembrei, daí eu falei, não, tá. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, Van, você quer viver a mansidão? Essa é a sua primeira oportunidade. Lá fui eu. Abaixei. Pedro, ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe, Pedro. Não pode abrir a torneira. Piscina, meu banheiro não tem ralo pro lado de fora do box. Só pro lado de dentro. Então pensa eu com o rodo, jogando tudo para dentro. Ai, foi um caos na terra.
Mas eu sou mansa, eu preciso deixar o Espírito Santo agir em mim. Eu preciso permitir que isso aconteça. Então, desenvolvendo isso, né, na maternidade, eu fui sendo tratada por Jesus nesse processo todo. Mas há mais ou menos um ano atrás, a gente teve uma reunião de líderes aqui da igreja, e eu dei uma opinião sobre um assunto, e uma das pessoas discordou totalmente de mim. Assim. Em outras épocas, a pessoa que discordou de mim, coitado, eu faria o possível para destruir a pessoa nas palavras. Mas sem dó, e acabar com a pessoa. E aí, Jesus está transformando de verdade, o burrinho está sendo amansado. E aí eu respirei, eu falei, não, olha, é isso, veja bem nessa perspectiva. A pessoa continuou não concordando comigo, mas eu consegui falar em amor. Aí depois, até meu irmão me chamou e falou assim, cara, eu vi Jesus em você. Porque assim, há alguns anos atrás, se você perguntasse para minha família, a avó é uma pessoa assim, tipo de pavio curto? Aí eles iam falar, não, a avó nem pavio não tem, de tão brava que é. Então, assim, era muito ruim, muito ruim. Tá bom? Não tá bom, mas vai ficar bom. Em nome de Jesus, você crê? Vocês vão testemunhar isso junto comigo no processo. Então, assim, algumas vezes a gente precisa ter sabedoria para falar, óbvio, como nessa situação. Em outras, a mansidão nos vai fazer calar. Mansidão também é ter a disposição de passar como se você não tivesse razão, mesmo você tendo razão, porque no momento certo, Deus te justifica. Você consegue esperar Deus agir por você? Você tem essa coragem de falar, não, Deus vai resolver. Deus está no controle. Eu falei aqui que eu sou controladora, porque é isso. Às vezes vocês devem ter ouvido aqui eu nas transições, orar por isso. Não, Jesus, toma o controle, seja o centro, porque eu preciso fazer essa oração diariamente. Porque por causa da minha personalidade, eu quero toda hora tomar o controle. Mas o controle é dele. E deixar com que ele me justifique é o meu maior desafio. E temos um exemplo bíblico disso. Se você puder, agora eu quero que você abra comigo, lá em Números, no capítulo 12. Números foi escrito por Moisés. E ele declara sobre ele mesmo, no capítulo 12 de Números, que ele era um homem muito manso. Moisés, em Números 12, está passando por uma situação, vou te contextualizar aqui. Moisés estava passando por uma situação de conflito dentro da própria família. Ele tinha os seus irmãos, Miriam e Arão, que eram líderes ali junto com ele, de todo o povo. Eles estavam no processo de sair do Egito e tal. E Moisés decide casar com uma mulher cuxita, etíope, que não era do povo. E aí os irmãos dele ficaram revoltados com ele, achavam que ele não deveria ter feito isso. E começaram a falar mal dele. E aí, em Números 12, é essa situação que está posta, e vamos ver o que acontece. Números, no capítulo 12, verso 1, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E eles disseram assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado ele por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Deus ouve tudo. Verso 3, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada do templo, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Deus mesmo desceu para dizer, o que vocês estão falando mal de Moisés? Moisés, eu falo com ele, eu me resolvo com ele. Vocês não têm direito de falar de Moisés. Moisés não precisou se justificar. Ele era tão amigo de Deus, ele era tão íntimo de Deus, que Deus sabia o que estava no coração de Moisés e Deus mesmo justificou Moisés. Sabe por que o seu marido não muda, minha amada? Porque você quer fazer o papel de Deus. Você precisa deixar Deus te justificar. Sabe por que seus filhos não mudam? Porque você quer fazer o papel de Deus. Você precisa deixar Deus te justificar.
Quantas vezes as mulheres vêm falar comigo, eu não sei o que fazer, o meu marido não é cristão, e eu não sei como levar ele para Jesus. E eu vou dizer para você, seja Jesus dentro da sua casa. O que é que Jesus faria no seu lugar? Ele confrontaria? Ele iria querer sempre ter razão? Ia querer sempre afrontar? Não. Jesus é manso e humilde. Jesus tem uma maneira própria de lidar com as situações. E quando nós dizemos para Deus que a gente tem o melhor jeito de resolver, a gente tira a oportunidade de Deus fazer o perfeito. E a gente quer intervir. Quando você é manso, o desenvolvimento da habilidade de permanecer em silêncio quando tudo que o diabo quer é ouvir sua voz. Às vezes as situações estão pipocando na sua frente. O Espírito Santo está soando no seu ouvido, no seu coração. Aquieta-te, fique em silêncio. E você está lá querendo confrontar, querendo responder, querendo falar suas verdades. E o Espírito Santo está dizendo, mansidão, mansidão, deixe Deus te justificar. É isso que Moisés nos ensina. E assim como para Moisés, para nós, o lugar mais difícil, porque qual era a treta de Moisés? Dentro da própria família. O lugar mais difícil de exercer mansidão, gente, é dentro da nossa casa. Porque, como eu disse para vocês, aqui a gente passa 2 horinhas juntos. Mas em casa é que as tretas acontecem. Então é lá que nós precisamos nos submeter ao Espírito, deixar Ele falar, deixar Ele agir. É da maneira dEle, Ele tem a maneira correta de conduzir a situação. O Senhor vê tudo, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, assim como a gente ouviu aqui. Em Gálatas, no capítulo 6, não precisa abrir, no verso 1, Paulo fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Todas as vezes que nós vamos corrigir alguém, então seja dentro da nossa casa ou até mesmo aqui da nossa família de Deus, a gente precisa fazer isso com mansidão. Quantas vezes nós não conseguimos o efeito esperado na nossa correção porque nós não fizemos isso com mansidão? E aqui, gente, mansidão está atrelado à humildade. Sabe por quê? Porque aqui, como Paulo vai dizer, cuide-se para que cada um também não seja tentado. Então, quando eu vou corrigir alguém, não quer dizer que eu estou perfeitona e eu posso te corrigir porque eu estou na posição superior. Não, mas é que eu identifiquei algo que eu posso, então, com mansidão te ajudar, te corrigir, mas sabendo que eu também estou sujeita. Mas que eu preciso, junto com você, me sujeitar ao Espírito Santo. E isso tem que ser feito na nossa casa, isso tem que ser feito nas nossas relações entre irmãos. E isso também tem que ser feito nas redes sociais. Gente, hoje em dia, é assustador o que acontece nas redes sociais. E eu acho que Paulo, ele estava vendo o Instagram lá na galáxia. Lá quando ele conversou com Timóteo. Sabe por quê? Olha só o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 23. Paulo está instruindo Timóteo a como ele deveria proceder com aquele povo que ele estava cuidando. E aí ele fala assim, 2 Timóteo 2, no verso 23. Ele fala assim, evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe bem que elas acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão aqueles que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade. Paulo estava traduzindo o que ia acontecer aqui com a gente atualmente. Se você parar um pouquinho para olhar as coisas que acontecem no Instagram, entre cristãos e entre não cristãos e cristãos, é assustador. Paulo vai dizer assim, olha, ao servo do Senhor não convém contender. Mas eles estão falando é pecado. É pecado mesmo, é você, o Espírito Santo? Está sendo bem claro aqui assim, ó. Você deve corrigir com mansidão na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Não é a sua palavra que vai converter alguém. Não é a sua verdade, que sim, é uma verdade bíblica, mas que vai transformar as pessoas. A maneira como a gente conduz a situação fala muito mais de Jesus do que as nossas palavras. Você quer
transferir para alguém que realmente você é de Jesus, seja de Jesus no seu dia a dia, não só no que você posta. Tenha cuidado com aquilo que você posta. Eu me lembrei de um meme de uma mulher lá, que ela se auto-intitula como uma mulher que ajuda você a ter etiqueta nas redes sociais. E aí ela fala assim: você quer postar? Você posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Então, assim, às vezes o Espírito Santo está falando para você, não precisa. Você não precisa responder. Não precisa entrar nas tretas que está rolando lá no mundo. O que você precisa é não negociar verdades. Mas confrontar as pessoas não é a nossa função. A nossa função é amar as pessoas. E deixar com que o Espírito Santo transforme elas. É claro que você não vai negociar princípios. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de corrigir com sabedoria. A gente está falando de defender a nossa fé com mansidão. Aqui o Léo falou que nas terças-feiras agora nós estamos estudando por que devemos confiar na Bíblia. Nós precisamos saber defender a nossa fé, mas fazer isso com mansidão. Pedro vai dizer isso no livro de 1 Pedro, no capítulo 3. Olha que interessante o que Pedro traz. Ele fala assim no verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, sim, nós precisamos saber defender a nossa fé. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que todos aqueles que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Pedro vai dizer assim: você precisa saber qual é a razão da sua fé, mas contudo, faça isso com mansidão, faça isso com respeito. Tenha consciência de que aqueles que falam mal de você, eles precisam passar por mentirosos. Aqueles que querem argumentar contra você, eles precisam passar por mentirosos. Mas se a sua atitude dá voz para os caras falarem: isso aí é crente? Eu que não quero ser crente, então. Porque se isso aí é ser crente, então a gente precisa ter graça, ter mansidão, ter respeito para poder compartilhar de Jesus com as pessoas. Se nós formos cristãos genuínos, no nosso dia a dia, as nossas atitudes, nós vamos ganhar as pessoas sem palavras. Porque a gente não precisa ficar falando, os nossos atos refletem Jesus. Lá no meu trabalho, todas as vezes que dá uma treta, todas as vezes, eles me procuram. Mas é porque a avó é bozinha? Eu já contei para vocês que a avó não é bozinha. A avó não é. Mas eles veem Jesus em mim. Então não é o que eu tenho para dar, é o que Jesus está dando através de mim. Então mesmo eu tendo meus defeitos, eu tendo sim os meus desafios, eu posso compartilhar de Jesus. Eu posso ser uma representação, uma cópia de Jesus, como a gente tem falado aqui. E Pedro deixa bem claro quem é o nosso padrão. Ele diz assim: olhe para Cristo, Ele sofreu por todos os pecadores. Ele era o justo e Ele sofreu pelos injustos. Nós temos um padrão, nós temos uma referência de mansidão. Eu brinquei aqui, né, que o Douglas é uma referência para nós. Claro que é, mas ele é só uma cópia de Jesus. Jesus é o nosso alvo, Ele é a nossa referência, o padrão é alto. E Ele diz sobre Ele mesmo que Ele era manso e humilde de coração. Eu mesma, alguns meses atrás, compartilhei essa palavra com vocês, no livro de Mateus, onde Jesus fala: aprendam de mim, eu sou manso e humilde. E como aprender de Jesus, como desenvolver então esse fruto do Espírito em nós? Primeira coisa que eu queria deixar para você poder receber essa mansidão no seu coração, primeiro, você precisa se relacionar com Jesus. Quando você se relaciona com alguém, automaticamente você fica parecido com ela. Você já percebeu? Tipo, eu estou há 10 anos casada com o Robson. E a gente tem muitas coisas parecidas. Coisas que eu não tinha, mas porque convivo com ele, agora eu reproduzo. E ele igual. Porque a convivência nos torna parecidos. Pense com Jesus.
Pense se você se relacionar com Jesus todos os dias. Ele vai derramando um pouquinho dele em você. E a cada dia, glória em glória, né? De glória em glória, você vai ser transformado à imagem de Jesus. Então a primeira coisa para ser manso como Jesus é se relacionar com Ele. Deixar com que Ele ministre sobre você, sobre o seu coração, aquilo que Ele quer fazer. Aquilo que faz parte do caráter de Jesus. Você precisa se relacionar com Ele. A segunda coisa que a gente precisa é se expor à palavra de Deus. A gente precisa estar diante da palavra de Deus todos os dias. Eu não sei quantos de vocês tinham noção de quantas respostas sobre mansidão tem nas Escrituras. Eu mesma, quando estava estudando, eu fiquei, meu Deus, tem um monte de coisa que às vezes a gente não presta atenção. Todas as respostas que você precisa está na Bíblia. Às vezes as pessoas vêm me procurar e eles falam assim, Ivan, eu não sei o que fazer em tal situação. Eu sempre digo, procure uma resposta na palavra. A palavra de Deus tem todas as respostas. Tudo que nós precisamos está posto na Bíblia. Basta você colocar-se diante dela e deixar com que, como espelho, a palavra de Deus te mostre quem realmente você é e o que você precisa ajustar. Então a primeira coisa, se relacione com Jesus. A segunda coisa é se exponha à palavra de Deus. E a terceira e última coisa é você deixar com que Deus seja a sua justiça. Nós, para sermos mansos, precisamos sair do lugar de ter resposta para tudo e deixar Deus ser a nossa justiça. É ter um coração igual ao de Jesus. É ter um coração manso e humilde como o dele. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Nós precisamos nos expor a Jesus. Ei, Ele sabe quem você é. Eu estou aqui confessando para vocês as minhas vulnerabilidades, porque para vocês talvez seja uma surpresa, alguns que não andam muito comigo, mas Jesus já me conhece. Ele já sabe de tudo, Ele conhece você, Ele conhece o mais íntimo do seu coração, Ele sabe quem realmente você é. E não só nas suas ações, Ele conhece suas reações. Ele conhece seus pensamentos. Quando às vezes você não externa, mas lá no seu pensamento você está querendo matar a pessoa. Jesus conhece tudo. Lá em Provérbios, no capítulo 26, no verso 20, vai dizer assim, sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador a contenda morre. Sabe por quê? Porque quando a gente corta esse negócio de ficar retrucando, de ficar sempre querendo falar de novo, acaba. Então se você não bota lenha no negócio, acaba. Para. E às vezes é isso que a gente precisa. Ser manso dói, Ivan? Não, ser manso não dói. O que dói é o processo para chegar na mansidão. É como Jeremias conta a experiência dele com o oleiro. É como se você então pegasse um vaso e colocasse no fogo para que então ele ficasse moldado e pronto. E aí você pergunta assim para o oleiro, olha, como é que você sabe que não precisa deixar tanto tempo no fogo para ele não estourar? E aí o oleiro vai dizer, ó, eu pego, ele tiro do fogo, pego um metalzinho e bato assim na borda dele. Se ecoar lá dentro, não está pronto, está cru. Devolve para o fogo. E aí ele vai ser processado de novo. E quando eu tirar, pegar o metal e bater na borda e não ecoar mais, está pronto. Quantas vezes eu e você somos provados pelo fogo? E aí Jesus nos tira e dá uma batidinha. E a gente já manifesta tudo que não precisa. Jesus faz, devolve a gente no fogo. Para apurar mais um pouquinho. Eu não sei você, mas eu brinco lá em casa que eu falo assim, eu quero passar de fase, essa fase do videogame está muito difícil. Mas é porque eu não aprendi tudo aquilo que eu precisava aprender. E Jesus, Ele é manso e humilde, Ele vai nos ensinar. Ele não vai deixar você estourar, não. Ele não vai deixar o vaso quebrar, não. Às vezes eu falo para Deus, eu não aguento. Aguenta, tá inteirinha ainda. Porque tem muito de você em você. Precisa sair tudo de você e ficar tudo de Jesus. Esse é o coração de Jesus. E Ele sabe o que você precisa. E nesse momento eu queria fazer uma oração cantada com vocês. Eu não queria orar simplesmente, mas eu queria deixar com que essa oração cantada ministrasse o seu coração antes de nós orarmos juntos. Você pode permanecer sentado, eu quero que você feche os seus olhos. Se você conhece essa canção antiga, que você possa cantar e deixar ela ministrar o seu coração. E se você não conhece, medite na letra e ouça o Espírito Santo falar com você.